Deus pode transformar aquilo que parecia ser mal em bem, como fez com José, lá antes dele chegar ao Egito, né? Quando tudo parece que vai mal, quando servimos a Deus e colocamos nossas vidas diante dele, até o mal, Deus pode transformar em bem. E assim, meus irmãos, que durante os domingos pela manhã nós temos falado sobre esse tema maravilhoso. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano, um propósito especial para a sua vida. Essa tem sido a nossa palavra aos domingos pela manhã. E Deus tem falado ao nosso coração de um modo maravilhoso nesse tema. Nós estamos considerando o como e o porquê Deus usa, Deus chama pessoas, com o objetivo de vermos como Deus pode usar as nossas vidas, como Ele pode usar a minha vida, como Ele pode usar a sua vida no seu trabalho. O fato é que nós entendemos que Deus quer nos usar de uma maneira maravilhosa, Deus quer nos usar de uma maneira grandiosa na sua obra. Nas mensagens de junho falamos sobre Josué, e desde o domingo passado começamos a ver a vida de Moisés, um outro grande líder do Antigo Testamento. Moisés, aquele homem que liderou os escravos hebreus para a terra de Canaã, tirou-os do Egito, libertou-os do Egito, levando-os para a terra que Deus havia prometido. Moisés, esse líder a quem Deus entregou os 10 mandamentos. Moisés, que além de liderar o povo de Deus, de entregar os 10 mandamentos, foi também o homem que Deus usou para inicialmente orientar o povo, e lhe entregou também, lhe deu a capacidade para que escrevesse os 5 primeiros livros, os chamados livros da lei, que nós temos na Bíblia, o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. E nós levantamos a questão na semana passada: por que Deus usou Moisés? Por que Deus trabalhou de uma forma tão tremenda na vida desse homem lá no Antigo Testamento? E a resposta que nós colocamos diante da igreja foi que Deus usou Moisés, porque de fato Moisés encarou e resolveu algumas questões que são fundamentais na nossa vida, que todos nós um dia nos encontramos com elas e precisamos aprender a responder a essas questões. Falamos também que na função de pai, de mãe, nós também precisamos ajudar os nossos filhos a resolver essas questões fundamentais da vida, de modo a prepará-los para a vida. Falamos, meus irmãos, que essas questões básicas determinarão a direção da minha vida e da sua vida também. E não apenas a direção de nossas vidas, mas elas vão determinar também a satisfação da nossa vida, o grau de prazer, o grau de satisfação que temos com a nossa própria vida. Essas questões determinarão também o significado e o sucesso de nossas vidas, da minha vida e da sua vida. E nós começamos então a trabalhar isso no domingo passado, pela manhã, a partir do texto de Hebreus, capítulo 11, que nós vamos ler agora. E nós começamos a levantar nesse texto algumas questões fundamentais que nós precisamos lidar com elas em nossas vidas, algumas questões chaves da nossa vida. Vamos rever o texto e vamos continuar refletindo sobre ele. Vamos juntos? Vamos nos colocar em pé? Depois nós vamos ter um bom tempo sentados. Vamos todos, mais uma vez, ligados no texto de Hebreus 11, 23 a 27. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 vezes por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não
pode assentar. Na semana passada nós vimos então a primeira questão-chave da vida. Os irmãos se lembram? Qual foi a primeira questão-chave com a qual nós temos que lidar em nossas vidas? Tenho que definir o quê? Minha identidade. Essa é a primeira questão que você tem que lidar. Você precisa definir muito bem, claramente, qual é a sua identidade. O que diz lá o texto? Como é que está escrito? Ou seja, Moisés definiu exatamente quem ele era, quem eu sou. É preciso que você defina exatamente, afinal de contas, quem você é, o que você está fazendo aqui, qual o propósito da sua vida. Você não pode ficar no muro, você não pode ficar indo ora para a direita, ora para a esquerda. É preciso ter uma mente muito bem definida, quem você é, o que você quer, onde você quer chegar. Foi o que Moisés fez na sua vida. Ele definiu. Ele sabia que ele era escravo de Hebreus. Ele sabia que ele fazia parte do povo de Deus. Ele não podia mais continuar enganando-se a si mesmo e enganando os outros. E ele então recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Recusa o conforto, recusa o status, recusa a posição, mas reconhece quem de fato ele é. E ele realmente não se torna rei sobre o Egito. Ele não se torna mais o governante, o imperador de uma das nações da África, a mais importante, a maior civilização daquele tempo. Em contrapartida, a partir do momento que ele define exatamente quem ele é, Deus começa a trabalhar na vida de Moisés, de um homem que de fato atropelou a lei, de um homem que de fato delinquiu na lei quando comete o assassinato. A partir de um homem que era explosivo nas suas emoções, que não controlou seu ímpeto naquele momento, quando viu um dos seus, um dos hebreus, ser agredido por um soldado egípcio e assassinou o soldado. Deus começa a fazer uma obra na vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés viveu 120 anos. Os 40 primeiros anos ele vive sob a cultura e a vivência e a família real, dentro da família real, dentro do Egito. Depois de toda aquela situação que Moisés se envolve com o assassinato de soldado, ele deixa o Egito, assume a sua identidade como filho de Hebreus e escravo. Ele agora passa, e Deus queria trabalhar na vida de Moisés. Moisés queria liderar o povo de Deus, e para pastorear aquele povo, todo aquele povo, ele não podia ser aquele homem inflamado, aquele homem que respondia: ferro, quem com ferro será ferido. Não podia ser dessa forma. E Deus então começa a trabalhar Moisés, começa a trabalhar a personalidade, o caráter de Moisés, e ele é levado então para o deserto. E chega àquela região onde conhece o seu sogro, a família do seu sogro, então toma por esposa aquela mulher que o acompanharia pelo resto de seus dias. E Moisés vai tomar conta do rebanho, das ovelhas de seu sogro. Durante 40 anos, Deus trabalha o caráter de Moisés. Aquele homem explosivo e impetuoso agora foi para o pasto. Outros diziam foi pastar. Não, foi para o pasto, acalmar. Foi cuidar de ovelhas. 40 anos, voltando, trabalhando, seu temperamento. Durante 40 anos, Deus foi trabalhando o seu caráter. Depois de 40 anos, ele estava pronto. Aí Deus nos chama para mais um ciclo de 40 anos, completar os 120 anos. Agora você está pronto para dirigir o meu povo. E Deus coloca então Moisés agora, Deus coloca Moisés diante do seu povo para o liderar. Mas Moisés já havia definido muito bem quem ele era, sua identidade, e o seu caráter já estava trabalhado, moldado pelo Senhor. Seu temperamento estava modificado, trabalhado, e toda aquela energia, toda aquela explosão, todo aquele ímpeto agora seria usado na direção certa, para liderar, para dirigir o povo de Deus com
sabedoria, com equilíbrio, com graça. E Deus usou Moisés durante 40 anos na condução de um povo dificílimo. E os irmãos conhecem a história. Mas primeiro ele teve que definir a sua identidade. Em segundo lugar, essa é a questão que nós temos para ver hoje. Moisés precisou também aceitar a sua responsabilidade. Isso acontece comigo, acontece com você também. A segunda grande questão da vida é essa: tenho que aceitar a minha responsabilidade. Não posso jogar para outro. Qual o texto bíblico que nós temos aí? Hebreus 11, 25, veja o que diz lá. A igreja pode ler? Isso significa, meus irmãos, quando eu digo que eu tenho que aceitar a minha responsabilidade, significa que se eu serei aquilo que Deus deseja que eu seja, eu tenho que parar de ficar me desculpando. Se eu quero que Deus cumpra os seus propósitos na minha vida, se eu quero de fato experimentar crescimento na vida espiritual, se eu quero de fato experimentar crescimento também na minha vida profissional, no lugar onde Deus já me colocou, para onde Ele me preparou, eu preciso parar de ficar dando desculpas para tudo. Desculpas para os meus próprios erros, desculpas para minhas decisões erradas. Tenho que parar de ficar colocando a culpa em outras pessoas. Eu fui induzido, fui levado. É o grupo, o meio que eu vivo me levou a agir assim, a falar isso, a falar aquilo, a tomar essa ou aquela decisão, fazer aquela determinada escolha na vida. Tenho que parar de ficar vendo em mim mesmo vítima das circunstâncias. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde nós estamos vendo a vitimização das pessoas. Um sociólogo veio à televisão recentemente e disse que hoje a sociologia estuda e afirma que existem pelo menos 3.000 grupos na sociedade, diferentes grupos de vítimas, minorias, que estão sendo identificados. Ou seja, todo mundo é vítima de alguma coisa. Todo mundo agora se coloca nessa situação de vítima. Culpado é o outro. Se eu sou assim por causa disso ou daquilo. E a sociedade do politicamente correto apoia e reforça os argumentos. Mas por que isso? Fato, meus irmãos, é que a vida não é justa, diriam alguns. Fato também é que aqui ainda não é o céu. Ainda não chegamos lá. Ainda estamos no caminho. Ainda estamos na nossa peregrinação. Há erros, há absurdos. Nós vivemos um mundo imperfeito. E assim começamos a vitimar a nós mesmos. Começamos a falar para nós mesmos: coitadinho de mim. Estou vivendo essa situação por causa disso, daquilo, daquilo outro. Mas se Deus realmente vai usar você, é hora de você parar de culpar os outros. É hora de você parar de culpar a sua igreja. É hora de você parar de culpar os seus pais. É hora de você parar de culpar aqueles que lá na sua escola, quando você era criança, faziam bullying, né? Falavam isso ou aquilo a seu respeito. E você falou: eu sou um homem traumatizado, eu sou uma mulher traumatizada, por isso que eu faço isso, eu falo aquilo. Se Deus realmente vai usar você, você precisa aceitar a responsabilidade pela direção da sua vida. Você já assumiu um compromisso com Deus. Você já se colocou nas mãos dele. Ele lhe concedeu uma capacidade que torna você semelhante a ele, mais próximo dele. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Você tem, dentro da nossa limitação humana, nós temos as faculdades de pensar, sentir e de querer. Ou seja, você pode tomar decisões, raciocinar, refletir sobre elas. Então você é absolutamente responsável pelas suas escolhas. Você não é criança. Você sabe o que está escolhendo. Se Deus realmente vai usar você, você precisa então aceitar a responsabilidade pelas decisões que você faz, sejam elas quais forem.
Veja esse verso. Preferindo ser maltratado pelo povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Isso foi decisão de Moisés. Veja essa palavra, ele preferiu, ou preferindo, como está no texto no gerúndio. A maior liberdade que você recebeu na vida é a liberdade de escolha. Deus concedeu a você a capacidade de fazer escolha. E a partir dessas escolhas, nós podemos também dizer que o seu futuro é determinado pelas suas decisões. E se você deseja que Deus abençoe você, isso será a sua própria escolha. Você vai ajudar a Deus tomando as decisões corretas na sua vida. Deus abençoará a sua vida se você permitir que isso aconteça. É a sua escolha que começa a desenhar o futuro que Deus tem para você. Ele está esperando para derramar as suas bênçãos. Ele está esperando para abraçar você, segurar na sua mão e conduzi-lo. Se você permitir que isso aconteça. Se você estiver na posição de receber bênçãos que Deus tem preparado para dar, elas vão chegar. Isso significa que primeiro eu tenho que definir qual a minha identidade. Quem eu sou? Sou homem de Deus, sou mulher de Deus, estou comprometido com Ele até o último fio de cabelo. Vou entrar nisso para valer, ou vou ficar lá em cima do muro, ou vou fingir uma outra identidade como Moisés poderia ter fingido. Primeiro eu preciso definir a minha identidade, preciso entender quem eu sou e tenho que parar de tentar ser quem eu não sou. Isso significa que eu não tenho que sentir inveja de ninguém, não tenho que invejar aquele outro que está indo bem nessa ou naquela situação, e depois eu vou começar a aceitar a minha responsabilidade. Eu defino a minha identidade e aceito a minha responsabilidade. Observe que no verso 24 do capítulo 11, Moisés está recusando ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele está recusando ser o príncipe do Egito. E aí nós vemos o seguinte, meus irmãos, que uma decisão negativa é seguida por outra positiva. Qual foi a primeira decisão dele? Oi? Ele definiu a sua identidade. Eu não serei chamado de filho da filha de Faraó. Eu sou descendente hebreu. Eu agora serei quem de fato eu sou. Essa foi a primeira decisão negativa. Não serei mais isso. Me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó. A decisão negativa, meus irmãos, ela deve nos levar agora a uma atitude positiva. E a atitude positiva agora que Moisés assume é que ele assumirá ou aceitará a sua responsabilidade. Meus irmãos, eu estou falando muito alto, está doendo os ouvidos dos irmãos aí no microfone? Eu não sei se é o retorno que está meio um pouquinho alto, parece que eu estou falando alto demais.